Dani Sabrina falando aqui, Hub Rainha Leoa, e hoje eu estou com uma convidada especial chamada Gisele Rocha, especialista no beauty, especialista em transição capilar, mas a gente não vai falar sobre isso não, ela é especialista em terapia capilar, mas nós, não é de cabelo que nós vamos falar, nós vamos falar do empreendedorismo feminino, da força feminina nos negócios, com uma vertente um pouquinho especial, que é a questão de transição de carreira. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, acredite em mim, já transicionei de carreira 3 vezes. Eu sei que dá um friozinho na barriga, principalmente quando a gente não tem rede de apoio, quando a gente não sabe nem por onde começar. E a gente escutando histórias de outras mulheres que já trilharam esse caminho, fica um pouco mais fácil da gente tomar a decisão, tomar uma atitude e ir para o que é de melhor, né? Porque ninguém merece trabalhar num emprego que não dá mais certo, né? E bora lá, vou mostrar primeiro esse painel lindo para vocês. Olha que lindo o lugar onde eu estou. Agora é com você. Gisele, por favor, se apresente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Gisele Rocha, especialista em curvaturas, terapeuta capilar, designer de beleza real. Mas antes de eu ser essa mulher empreendedora, mãe de 3 filhos, eu fui uma CLT por mais de 20 anos. E para você entrar no ramo dos negócios, o que a gente precisa muitas das vezes é coragem. A palavrinha certa é coragem de enfrentar os seus medos, a sua realidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje com a Rainha Leoa. Essa palavra faz toda a diferença no vocabulário, coragem, né? E muito mais do que ter audácia e disciplina para essas coisas acontecer, eu acredito que mais seja um trabalho de autoconhecimento, né? Seja mais uma necessidade da gente entender aonde nós estamos e para onde a gente vai. Vou dar um exemplo. É muito comum você assistir internet, entrar em sites, entrar nesses. Eu vou cortar tudo isso daí, porque tem alguém me olhando, eu tô com vergonha aqui. É muito comum a gente ver na internet dicas, assuntos, coisas muito supérfluas sobre isso. E às vezes as pessoas não levam em consideração o que realmente precisa ser feito numa transição de carreira, que às vezes é um planejamento familiar, às vezes é um planejamento financeiro, às vezes mesmo é só uma pesquisa de estrutura, da onde eu estou, para onde eu vou. Então, tudo isso está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. Nos últimos 8 anos, eu fui gestora de contrato e do mercado imobiliário e fui coordenadora de produtos. Eu fiquei 8 anos trabalhando muito, ganhando muito dinheiro, mas chegou uma hora que aquilo para mim não dava mais. A Rainha Leoa precisava nascer, ela precisava existir, e eu falei, agora é a hora, eu preciso tomar uma coragem. Mas como é que a gente vai fazer? Abrir mão de um salário bom, gordo, generoso, que te sustenta e vai começar a empreender do zero. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de chutar o balde, de chutar a barraca, foi começar a me organizar, foi começar a conhecer pessoas, foi começar a frequentar lugares, conhecer com o que eu gostaria de trabalhar, quais são as minhas aptidões que eu poderia fazer, executar para o resto da vida sem precisar de preocupação. Então, eu fui primeiro trabalhar em mim, fazer um processo de análise do que eu estava querendo, o que eu estava buscando, o que eu podia oferecer, e depois eu fui descobrir o que o mercado precisa, né? Porque quem vai empreender tem que servir. E a gente precisa entender do que o pessoal está querendo ser servido nesse momento. Então, é uma tríade, né? Primeiro, onde eu estou, como é que eu estou, de onde eu estou vindo. Depois, o que eu vou fazer, quem é que eu vou servir, porque vendas é isso, negociação é isso, empreender é isso. Quem é que eu vou servir, qual é o tipo de público, com o que eu vou trabalhar. E o terceiro, qual é a minha rede de apoio? Aonde eu vou? Da onde eu começo? Sei lá, vou buscar um Sebrae, vou procurar RME, eu vou fazer network com as mulheres que empreendem no meu bairro. A gente precisa, pelo menos, pensar nessa rede para as coisas acontecerem, né, Gi? Ô, Gi, e nesse seu processo de transição de carreira, qual foi Então, o seu maior desafio inicial, assim? Oi, ouviu minha pergunta? eu acredito que o maior desafio inicial é você começar, como eu, algo do zero. Sim. Porque, por exemplo, eu era da área de cálculos trabalhistas, que não tem Tudo nada a ver com o mundo da beleza, totalmente inusitado. Então, eu acredito que quando você começa algo do zero, é muito mais difícil porque você não tem conhecimento, você não tem experiência, você não tem aquela expertise. E aquilo que você falou é de extremamente importância, o network, você conhecer pessoas da área, você aprender com essas pessoas, ter humildade, porque não adianta você chegar, porque eu cheguei aqui, eu estudei, fez o curso, já acha que vai sair sabendo tudo, não sabe de Uhum. nada, inocente. A Não. gente vem com uma bagagem
às vezes de vícios de outros lugares, né, de empresas por onde a gente passou, e quando você vai empreender é um mundo totalmente diferente. São histórias totalmente diferentes que você vai iniciar. E para mim, eu acho que o caminho mais complexo é o do zero. Porém, o mais legal é quando você começa a ver que está dando certo, que está fluindo, vem aquele up, vem aquele ânimo e dá certo. E o seu zero, o que foi? Foi o início de um curso? Foi abrir o seu espaço? Como é que foi o seu zero? Olha, o meu zero foi assim: eu fiz o curso, e aí eu comecei no espaço de uma pessoa do Escova Flash, a minha amiga Lud, se estiver ouvindo, um beijo, porque ela que abriu as portas do espaço dela para mim, para eu começar, para eu iniciar. Então eu comecei no espaço de uma outra pessoa, me dei muito bem lá. Porém, assim, a questão de distância e ser mãe de 3 filhos fez com que eu abrisse um espaço meu. Eu sou mãe de quatro maravilhosos nenéns, 3 meninas e um menino, e eu entendo bem. Às vezes a É, necessidade faz com três que a crianças gente. faz com que a minha logística fique um pouco mais difícil e Sim, também com eu consigo certeza. trabalhar e dominar um pouco mais a minha agenda. E esse foi um dos pilares que me trouxeram para o ramo da beleza, a agenda. E hoje, 100% do seu trabalho, hoje 100% do seu faturamento, ele vem do beauty, ele vem da beleza, ele vem da área de Vem da beleza. Porque terapia. eu sou, além de eu ser a pessoa, eu sou especialista em terapia capilar, sou especialista em curvaturas, ajudo mulheres a levantar a sua autoestima, mas eu também sou distribuidora da marca da Belo Afra aqui na região oeste de São Paulo. Então, além de eu trabalhar no ramo da beleza, eu também sou distribuidora de uma marca. Então, estou bem ali alinhada com aquilo, a minha expectativa. Agora também sou embaixadora da Beauty Fair. Vai ter a feira Show. agora de 6 a 9 de setembro, eu vou estar lá. Eu também. Então, estaremos lá, então, vamos nos Vamos ver por lá. lá. Sim. E são caminhos para você ver, Dani. Vai fazer 2 anos que eu estou no ramo da beleza. E as pessoas perguntam para mim assim, Gi, como que você chegou nesse lugar tão rápido? Não é que eu cheguei rápido. Na verdade, eu estou em busca constante. E aquilo que eu te falei, o network. A gente não pode ter medo de pagar um curso, de pagar uma mentoria e achar. A gente tem que ir atrás dessas coisas. E eu falo, escrevo embaixo, assino embaixo, porque assim, olha só a sacada da Gi. Eu, o meu lado comercial falando. Ela presta serviços, ela oferece serviços, isso assim é um valor agregado muito interessante, porque quanto mais ela estuda, mais ela se profissionaliza, melhor ficam os serviços e os custos que ela pode atribuir esse valor, só que ela também revende, então, ou seja, ela também vai para o lado do varejo, que também é uma fatia que a gente pode morder. Então, assim, eu falo muito sobre vendas de multicanal no meu Instagram, e isso vai de encontro. A Gia é uma multicanal total agora, e uma empreendedora de Sim, 2 anos, e olha que legal. E embaixadora da embaixadora da Beauty Fair, da Beauty da Hair, Beauty Fair, é embaixadora da da minha Beauty área, que é o The Hair, e sou do Hair Summit também. Sou embaixadora do Hair Summit agora 2025, que teve o evento em abril. E isso, gente, estar participando dessas coisas também abre portas, porque a gente tem que saber como que as grandes mentes estão pensando. E como que você vai saber como que as grandes mentes estão pensando se você não participa desse network? Se você não participa de um congresso, se você não faz essa ponte, né, de negócios, tem que ter. É extremamente importante, principalmente para nós que estamos começando algo do zero. Tem que entender como quem chegou lá. Exatamente, busque seus heróis, né? Busque suas referências. A gente não Sim, sabe de tudo, sim, com certeza. ler do engano, achar que a gente sabe de A tudo. gente Nesse aprende momento, eu estou todos os dias. todos os dias e com diversas pessoas. Quanto mais misturado é o nosso grupo, melhor fica nosso canal de comunicação. Olha a minha rede de network, gente, olha aqui. Dá uma olhada. Que maravilha! Estou num evento chamado 011, da rede RME, junto com o Gringa, uma startup do Sebrae. A gente vai falar de muitos assuntos: empreendedorismo feminino, startup, investimento, conforto, muitas coisas vai rolar hoje. Mas nem por isso a gente deixou de fazer o nosso trabalho do dia a dia, ou do dia a dia que Sim, hoje foi. Se conectar com pessoas, conhecer parceiros de negócios, falar sobre o nosso trabalho, falar sobre o nosso produto.
colocar nossa carinha no mundo e conhecer pessoas. Isso é a base de hoje para o empreendedorismo moderno. Antigamente, quando os nossos pais tinham uma ideia de abrir empresa, eles escolhiam um ponto, eles escolhiam um produto, eles pintavam a parede, colocavam uma faixinha, um banner, abriam o negócio e o negócio estava aberto. Hoje, o empreendedorismo moderno não é assim mais que funciona. Tem mulher que faz negócios da cozinha de casa, tem mulher que faz negócios da sala de casa, tem mulher que migra da sala de casa e vai para o seu próprio espaço em pouquíssimo tempo, né? Tem mulheres que abrem redes de trabalho em outros lugares, mas o importante é isso. Essa conversa é para trazer clareza e lucidez. Transição de carreira não é uma coisa simples, mas é uma coisa super possível. E hoje tem ferramentas, mecanismos, tem grupos, tem rede de apoio, tudo isso para que a gente faça, para que a gente aconteça. Gi, deixa eu te fazer uma pergunta. E quais são os seus planos para os próximos 1 ano, 2 anos? O que tem para Motion of Beauty? Sim, essa é a minha marca. Eu estou, né, agora com registro no INPE, então até isso é importante para quem está empreendendo ter essa informação de que quando a gente registra uma marca, ela tem que estar registrada lá no INPE, para depois você trabalhar numa marca, alguém vir buscar esse seu nome. Então, tem que levantar esse start para vocês. Outra coisa que é extremamente importante, que eu trago de experiência para vocês, não saiam fazendo loucura. Ah, eu vou sair do meu emprego. Não. Eu saí de um emprego de 12 anos que eu estava lá, eu ia fazer 13 anos numa instituição financeira, mas eu fui combinado com meu esposo, a gente não fez nenhuma loucura. E você tem que ter uma rede de apoio, porque o negócio, ele não começa andando. Ele vai engatinhando até você gerar um ciclo e ele começa a rodar. Mas você precisa ter essa rede de apoio, tem que ter um apoio financeiro, é extremamente importante. Você não sair comprando, porque assim, quando você abre um negócio, chega um monte de gente te oferecendo um monte de coisas. Mas você tem que ter ali o seu acompanhamento financeiro para você não sair aceitando tudo e se embananar pelo meio do caminho. Então, eu acho que essa bagagem que eu trouxe de não sair comprando tudo de que vem me oferecendo também fez com que eu me organizasse no meu CNPJ. Porque uma Teve coisa é CNPJ, outra coisa é o outra coisa, CPF. CPF. Teve uma mentora que eu acompanhei, teve uma cliente minha que eu acompanhei, ela chegou um momento que ela estava com estoque zero. O estoque dela estava assim, ela tinha R$ 1.000 de produtos no estoque e não dava o faturamento que ela queria no mês. Só que quando a gente foi olhar de embalagens, de material de escritório, de coisas que ela foi dispersando, ela tinha mais de R$ 11.000 gastos. Ou seja, o dinheiro que ela precisava para repor o estoque dela estava tudo parado em produtos e material que não gerava renda. Por isso que é muito importante esse ponto que você acabou de falar. Gestão financeira do CNPJ. Sim, é extremamente importante. E aí é onde eu falo assim, hoje, assim, a gente quando está começando um negócio, a gente não tem experiência naquilo. E por isso que eu fui trabalhar em um lugar para eu aprender, para eu entender desse negócio, como que ele funciona. E por mais que eu tivesse uma bagagem de instituição financeira, a gente apanha e vai apanhando, mas o segredo também é não desistir, porque aparecem percalços, aparecem dificuldades, mas não é nessa primeira dificuldade que você vai desistir, não. Tem muita gente que começou, se você for ver aí nos Instagrams que você vê da vida, os grandes nomes aí, quantas vezes não erraram, caíram, levantaram, e tem que lutar, e tem que continuar e perseverar até dar certo. É assim que eu penso. Exatamente, a vida real não é instagramável, né? A Não, a vida vida real real é outra ninguém história. te conta daquele boleto que tá para vencer, que você tá aqui descabelando os Tá. cabelos para pagar. Ninguém vai falar para você da viagem que deu errado. Ninguém vai falar para você Exatamente. como que tá a saúde mental. Então, é sobre isso. A gente não sai falando as coisas ruins, só fala as coisas boas. Mas se prepara Exato. para isso, gente. Saúde mental, para quem quer empreender, é extremamente É importante também. essencial. É um dos primeiros pilares que a gente trata no Hub da Rainha Leoa, Sim, justamente por isso, porque se a gente não tiver apoio e não se tiver o autoapoio, aquele momento que você olha no espelho e fala, eu tô contigo, eu confio em você, eu consigo, e todas as outras questões que a gente sabe que é um pouquinho mais profunda, a coisa não vai. A gente precisa disso sim, isso é muito importante. Não é mimimi, como o pessoal da internet fala, é necessário e é fundamental.
E a transição de Deixa carreira também, Dani, a transição de carreira, muitas pessoas acreditam que é só eu empreender. Às vezes não, às vezes a sua transição de carreira é você ser promovida no cargo que você tanto espera, às vezes a sua transição de carreira é mudar realmente de área. Não se prenda somente a empreender, mas faça aquilo que você realmente gosta, procure fazer algo que te dedica tempo, que você vê propósito. Porque quando você faz alguma coisa que você vê propósito, que Deus está preparando para você, Ele vai te mostrando os caminhos. E às vezes eu vou te falar assim, Deus ele coloca você numa situação, num ciclo tão difícil, que ou você sai da sua zona de conforto, ou você sai da sua zona de conforto. Você não tem outra opção. Comigo, eu pelo menos, foi costumo, assim. eu costumo dizer que eu não saí da minha zona de conforto, eu fui empurrada com um pontapé na bunda. Sim, Falou, olha, você comigo tá, também eu foi vou assim. testar. Ou eu saía, ou eu saía. Então, às vezes Deus está te dando um sinal aí, você está esperando, Senhor, me manda um sinal, e Deus está te mandando, ó. Você que não se tocou ainda. Mas ó, essa parte é muito boa. Às vezes a gente modela negócios que não tá no mesmo nível que o nosso. Eu vou dar um exemplo. É legal a gente olhar, medir onde a gente quer chegar. Por exemplo, eu tenho as minhas empresárias que eu olho e falo, meu Deus, quando eu crescer vou ser igual essa mulher. Mas eu tenho consciência que o meu passo não é igual ao dela. Eu não estou no mesmo momento que o dela. Consciência Então, de às classe, vezes, Dani. é isso sempre. E o que acontece? Um exemplo. Imagina, eu que, vamos supor, a gente começou do zero, a gente está batalhando por 5, 10 mil reais de faturamento no mês, ali sozinho na cozinha de casa. E de repente, a sua blogueira favorita, a sua empresária favorita faz um post dizendo que só nesse mês ela faturou 1.300.000. Que isso não seja motivo para que você pare, é só motivo para que você fale: olha, serve de inspiração, mas talvez não é o meu momento. O meu momento seja próximo de outras empreendedoras que estão mais parecidas comigo, que tem uma rotina parecida comigo, que tem uma rede de apoio parecida com o meu, que tem as ferramentas que eu uso. Eu sou especialista em ações de vendas e marketing. Só que acontece, eu não tenho 1 milhão de reais para jogar numa campanha publicitária. Então eu sei que os meus resultados é, é, eles são equivalentes ao valor que eu posso investir naquele momento. Então eu não me comparo. A questão é essa. Eu estou nessa carreira, eu quero ir para outro lugar, eu estou empreendendo, eu quero mudar para outro, eu sou CLT, quero mudar para outro lugar. A primeira coisa que eu falo, eu não posso me comparar com aquilo que não é a minha realidade hoje. Eu fiquei muito tempo um pouco envergonhada por causa do ambiente onde eu estava gravando. Eu não tinha um estúdio legal para gravar essas coisas, mas eu parei, pensei e falei, meu, é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho, é o que eu tenho agora, é o que eu vou fazer e por aí vai. E foi E através posso te do. falar? E Pode posso falar. te falar, Dani, foi a melhor coisa que você fez. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Outro dia eu Ai, fiz um post falando justamente sobre isso. O Whindersson Nunes começou a gravar do quarto dele. Se ele tivesse medo de gravar, de mostrar o quarto dele como era simples, ele não tinha viralizado, não tinha explodido. a A maioria Natália dos grandes Beauty. criadores de conteúdo começaram. A Natália Beauty, a rainha das sobrancelhas lá de 6.000 reais, começou numa salinha, né, da casa dela lá, se eu não me engano. E hoje, Então, ó, o tamanho e que assim, é. e você Mas não se é. comparar. Eu acho que é interessante isso que você falou. Você se inspira em determinada pessoa, mas você não pode se comparar, porque a minha realidade não é igual da outra cabeleireira. Às vezes a cabeleireira tem o, por exemplo, do lavatório, tem o lavatório de 10 mil reais, mas o que eu posso é o meu lavatório, é o que eu tenho hoje, é a minha realidade. Mas não é por conta disso que eu vou deixar de atender e vou deixar de sonhar de ter um lavatório de 10 mil reais. Você vai continuar sonhando. Porém, você vai preparando a sua realidade, vai se Planejando. preparando para esse mercado, também virando a mentalidade. Você tem que ir destravando essas mentalidades que às vezes a gente tem uma mentalidade escassa, né? Sim, A sim, mentalidade, exatamente. a gente tem que saber separar o que é mentalidade de escassez do que é dificuldade do momento e aonde você quer chegar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Exatamente. É, tudo isso que você está dizendo está muito alinhado ao que a gente precisa apresentar, né, hoje como a voz feminina nos negócios. O jeito que homem faz negócio é de uma forma e hoje o empreendedorismo está um pouco mais aberto, aceitando essas ideias, aceitando essa voz, aceitando essas vertentes, porque esse é o novo hoje, esse é o novo espaço que nós estamos criando para nós. É, desempenho, mas sem competição brusca, a possibilidade de mudança e troca de vida sem desespero,
com planejamento, com cadência, com coerência, o empreendedorismo de uma forma que nutre, né, não só que suga. Tudo isso é papo de mulher, é papo de negócios, está sempre ligado ao que a Rainha olhou, ao que o Motion Fury divulga nas redes sociais. Né? Então é isso. Eu queria fazer uma última pergunta hoje. Eu curio muito o que você faz na internet, acho muito legal a forma que você atende, as técnicas. Eu fico tudo de olho, né? Porque nesse momento eu estou em transição capilar, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é assim, para você é o seguinte, para as meninas, para as nossas rainhas que estão ouvindo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio familiar, eu estou começando agora e estou com um frio na barriga, estou morrendo de medo de começar. O que eu faço? Qual conselho você daria para essa mulher que se encontra nesse momento desse jeito? Olha, o conselho que eu te dou é: se você tem algo no seu coração de que você quer sair dessa sua zona de conforto, começa estudando. Estudando o que... Gi, mas o que eu vou estudar? Você quer ir para o ramo da beleza? Começa a procurar assuntos voltados para o ramo da beleza. Você quer ir para a área da IA? Procura assuntos, vai estudar IA. Hoje em dia tem muitos cursos gratuitos que são oferecidos tanto presencial para o ramo da beleza, tem cursos gratuitos da área comercial. Se você for pesquisar, por exemplo, no Banco do Brasil, no Bradesco, eles oferecem cursos gratuitos. Independente do que você quer fazer, estude. Primeiro ponto, estudou, entendeu do assunto, aí você começa a pensar, agora, qual que é o próximo passo? Começa a se preparar financeiramente. Olha, eu estou querendo sair do meu emprego, mas não quero pedir demissão. Vai se preparando, vai preparando o caminho, vai comprando as coisas aos poucos, vai se preparando. Mas, Gia, eu não quero fazer nada disso, eu quero ser uma criadora de conteúdo digital. Minha filha, você só vai precisar de um celular de coragem. Abre a câmera e fala: a partir de hoje não existe vergonha na minha cara e eu vou falar para todo mundo me ouvir a opinião que eu penso sobre determinado assunto, ou sobre o meu dia a dia, sobre o meu treino. Eu quero ser uma lifestyle, quero mostrar meu dia a dia como que é. É isso, coragem. E entrega tudo nas mãos de Deus. A partir do momento que você colocar o pilar, primeiro Deus, o resto, minha filha, entrega que vai dar tudo certo. Só vai depender de você, da sua coragem e de estudar. É isso mesmo. Coragem e instrução. É a nova moeda de troca para empreendedora moderna. Amei. E é Não sempre é? isso. O empreendedorismo, ele te recebe de braços abertos. Ele é muito abrangente. Ele aceita a pessoa que tem estudo que não tem, a pessoa que tem dinheiro que não tem. Aceita, é sem distinção. Só que ele devora os amadores. Ele devora as amadoras. Então, resiliência, persistência e bora treinar a caneta, bora treinar o joelho, porque uma hora dá certo. É assim que funciona. Esse é o caminho. Quando eu entrei no empreendedorismo, quando eu comecei a empreender, eu imaginei que o correto seria eu abrir uma loja e já ficar rica, milionária, faturar. Só que eu descobri que isso não é o correto. Não é assim que as coisas funcionam. É um caminho que tem que traçar, é um caminho que tem que trilhar. Você precisa dar certo uma única vez, mas o correto mesmo é você persistir hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Trabalhar hoje, amanhã e depois. Descobriu alguma coisa errada, corrige, conserta e vai, e continua. Essa é a trilha correta do empreendedorismo. Continue, porque ele vai te abraçar, ele vai te trazer para perto de ti. Porém, ele vai te engolir se você for amadora. Essa é a notícia que Sim. eu tinha para dar. E por isso, Dani, que é muito importante você estudar o nicho que você quer entrar. Por isso que é importante você estudar o que eu quero fazer, é entender o que você quer fazer. Porque se é algo que você gosta, vai ser difícil de você desistir. Agora, se é algo que você entrou por entrar porque seguiu a manada, aí você vai acabar tendo uma dificuldade maior. Mas se é algo que você Com gosta, que certeza. você estudou para isso, que você está batalhando para isso, eu não estou aqui falando que vai ser fácil, não, gente. Longe de mim, porque Nunca. empreender não é esse mar de rosas que as pessoas postam no Instagram. Ah, hoje eu faturei 10 mil, hoje eu faturei 15 mil, hoje eu faturei 1 milhão. Não é fácil assim, não. O Não, Pablo é não. Marçal, antes de chegar no 1 milhão dele, ele ralou. Ó. Tem vídeo Muito. deles falando sobre isso. Todo mundo, para chegar no seu primeiro milhão, rala muito. Mas é aí que tá. Para chegar nesse processo, está disposto a pagar o preço de trabalhar bastante? Porque, por exemplo, eu e a Dani, eu não sei seu caso, mas eu sou eu keep. Eu que Eu faço as minhas publicações,
Eu Eu e sou o minha chat equipe. GPT. Eu que faço publicação, eu faço marketing, eu faço comercial, eu faço tudo. Então, e nesse meio termo aí, eu tenho que ser mãe, tenho que ser esposa, tenho que cuidar da saúde mental, tenho que cuidar do corpo. Então, a gente tem que pensar assim, fácil? Não é. Se te falarem que é fácil, mentiram para você, não é fácil. Mas o empreendedorismo te abraça. E ele te apresenta pessoas. Aprenda e receba de braços abertos pessoas que estão dispostas a estar do seu lado nesse momento. E também não fique chateado com quem não te apoiar, porque é natural. Uma coisa que É eu isso. aprendi também nesse mundo É. é que, assim, vão ter pessoas que vão entrar ali com você, vão lutar com você, mas pessoas próximas que não te apoiarem também, entenda que isso vai acontecer, é normal, mas você não vai depender dessas pessoas. Deus vai te apresentar pessoas para te colocar no nível que Ele quer que você chegue. O meu mentor disse, uma vez me disse assim: quem tem obrigação de acreditar no seu sonho é você, mais ninguém. Parente Isso não mesmo. tem, mãe não tem, marido não tem, ninguém. É só você. Quem tem obrigação de todo dia acordar acreditando que vai dar certo, que você vai fazer, que você vai buscar tudo que precisa para acontecer, é você e mais ninguém. Não espere apoio de ninguém. Você vai ter depois que você ficar rica e famosa. Por enquanto não vai ter, não. Vai sim. E é isso. Bom, Gi, Porque assim, eu. eu até estava vendo um assunto sobre isso, e a gente vai chegar lá desse jeito, lutando, colocando a cara a tapa. E acredite, você tem que todo dia, como você falou, se olhar no espelho e falar, deu certo e vai dar certo, e ponto. Sou linda, bela empresária, hoje é meu dia. Esse é meu mantra de manhã. Sou linda, Sim, é bela isso empresária, mesmo. hoje é meu dia. Tá certíssima, Dani. Correta. Gi, eu queria agradecer, muito obrigada pela troca. Foi rápida, foi curta, mas foi de grande valor. Você é uma pessoa que demonstra que você não ensaia aquilo que você precisa fazer, pelo contrário, isso você vive, é intrínseco seu, você vive isso, o teu negócio, você respira teu negócio, você faz com paixão, faz com muito entusiasmo, não é à toa que você é muito bem querida nas redes sociais. Eu sempre vejo seus clientes comentando o quanto você é legal, é boa nas suas técnicas, e só queria agradecer a participação, gostaria de agradecer, eu tenho certeza que esse material vai ajudar muitas mulheres, e daqui a pouco a gente vai divulgar bastante isso nas redes sociais, tá bom? Sim, eu que agradeço, Dani, pelo convite. Foi maravilhoso receber esse convite seu. Eu acredito que sim, nós mulheres estamos aqui para apoiar outras mulheres. E aquilo que você falou, assim, a gente tem essa rede que abraça a gente, então a gente tem que abraçar. E eu estou aqui para apoiar você, também amo o seu conteúdo, o seu negócio. Preciso depois conhecer as suas joias, né, que eu não conhecia ainda. E eu só vejo lá. Então. Mas é isso mesmo, Dani. O que precisar, estamos aqui. As meninas que tiverem dúvida podem me procurar, podem me mandar mensagem no direct, que eu respondo também, tá? Tá bom. Vou deixar seus links nas redes sociais quando a gente fizer a postagem, tá bom? Gi, Tá muito bom. obrigada. Deus te abençoe, viu, querida? Eu que agradeço. Bom Amém. evento para você aí, viu? Você também, tchau. Tchau, Beijo. Dani.